e eu quero começar lendo na carta que Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 5, verso 16 ao 18, que vai dizer assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 16 ao 18. Mas tem um outro texto aqui também que eu quero ler e depois nós vamos fazer um comentário a respeito. Diz assim, ó: Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei para profeta nas nações. Jeremias capítulo 1, verso 4 ao 5. O Salmo 148, 1 ao 16, ele é bastante longo, eu vou ler depois. Mas também Mateus capítulo 13, verso 8 ao 9, vai dizer assim, ó, falando da parábola do semeador, vai dizer: Outra ainda caiu em boa terra, né, uma parte da semente. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá, vamos conectar esses textos todos. Então, começando pelo texto que lemos em Gálatas, vai dizer que quem anda pelo Espírito não pratica as obras da carne, a vontade da carne. Se nós continuar lendo ainda no capítulo 5 dos Gálatas, do verso 19 ao seguinte, vai falar das obras da carne, né? Prostituição, lascívia, adultério, contenda e aí por diante. E depois, logo em seguida, vai falar do fruto do Espírito, né? Então nós vemos aqui Gálatas dizendo, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo o básico, que quem vive pelo Espírito não vive pela carne. Quem vive pelo Espírito não peca. Só pecamos quando nós deixamos de andar no Espírito para andarmos segundo. Então, pecado não é fazer a vontade do diabo. Pecado é quando eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Eu preciso descobrir. E para descobrir, eu preciso andar no Espírito. E quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 1, do verso 4 ao 5, quando Deus se dirige a Jeremias e diz a ele que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. E Deus já o havia separado, já havia designado que ele seria profeta. Ou seja, antes que ele existisse em forma corporal, Deus já havia projetado que ele seria profeta. Então a vontade de Deus para Jeremias é que ele fosse profeta. Se por um acaso ele não conhecesse a vontade de Deus e não conhecesse o seu chamado, ele não seria profeta, logo ele estaria pecando, porque não estaria fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E para complementar isso, eu quero que você marque aí, depois você leia, Salmos 148, no Salmo 148, do verso 1 até o final, são acho que 16 versos, 14 versos, não são nem 16, são 14 versos. Então no Salmo 148 vai dizer: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o aos céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados.
Ele os estabeleceu para sempre. Ele lhes deu uma lei que não passará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos, algumas traduções, e outros vai dizer grandes animais marinhos, e todas as profundezas dos oceanos. Se nós continuar lendo, vai estar falando para que toda a criação louve ao Senhor, inclusive o sol, as estrelas e a lua. Quando é que o sol louva a Deus? O nosso erro é achar que louvar a Deus é pegar um playback, colocar no aparelho de som e cantar. Isso não é louvar, isso é cantar. É claro que enquanto eu canto eu posso estar louvando, mas todavia, porém, louvar vai um pouco mais além disso. Louvar tem a ver com fazer aquilo para o qual fomos chamados. A Bíblia diz aqui no Salmo 148 que o sol, a lua e as estrelas devem louvar a Deus. Louvem a Deus, ó sol, lua e estrelas. Então, quando é que o sol louva a Deus? Por acaso ele tem um aparelho de som e um playback para isso? Não. Ele louva a Deus quando ele ilumina e aquece, porque ele foi criado, estabelecido para iluminar e aquecer. Então, é a função do sol. O dia que ele deixar de iluminar e aquecer, então ele não vai estar fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. E logo não vai estar louvando, muito menos servindo ou adorando a Deus. A lua da mesma forma. Então a lua também não tem um aparelho de som, um playback, um violão, uma guitarra para poder cantar. Mas ela louva quando ela reflete. Ou seja, ela está lá no seu lugar refletindo a luz. Então, vai falar também de até os animais, os grandes animais marinhos, né? Temos ali grandes seres, né? No mar, no oceano, a gente chama de baleia, mas nem todos os grandes seres são baleias. Existem as orcas, existem as cachalotes, que chegam aí a 30 metros de comprimento, 30 toneladas, né? 20 metros de comprimento, 30 toneladas. São grandes animais. E a Bíblia vai dizer que eles devem louvar ao Senhor. Então, quando é que eles louvam? Quando eles fazem aquilo que foram criados para fazer. Então, nós vemos que alguns animais marinhos, por exemplo, os golfinhos, quando eles dão os seus espetáculos em alto mar, e saltam e fazem piruetas, alguém acha muito bonito e vai lá e os captura e coloca num aquário e cobra ingresso para as pessoas ir lá verem eles fazendo aquilo que foram criados para fazer, mas agora de uma forma limitada. Agora preso em um aquário. Nós vemos também pessoas que admiram e gostam do canto dos pássaros e vai lá e os captura e os coloca em gaiolas. E eles cantam, mas agora de uma forma reduzida, de uma forma limitada, presos numa gaiola. Cantam, mas não na sua plenitude, porque os pássaros não somente cantam, como também voam, eles constroem os seus ninhos e alguns arquitetamente muito bem planejados, né? Nós temos o João de Barro que faz a sua casinha lá no galho da árvore, nós temos tantos outros que costuram, né? Eles arrumam fios barbantes, tiras, cipós, pequenos cipós e costuram folhas e fazem casinhas, né? Ninhos. São verdadeiros arquitetos. Então, muitos deles são limitados a uma gaiola. Então, quando eu deixo de andar e viver no Espírito, eu acabo andando pela minha vontade. E fazer a minha vontade é pecar contra Deus, porque eu estou deixando de fazer aquilo que eu fui criado para fazer, aquilo que Deus estabeleceu para que eu fizesse. Então a Bíblia vai dizer que Jeremias, antes de ser formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia e já havia estabelecido que ele seria profeta. Então, se ele não fosse profeta, ele estaria pecando contra Deus. O que acontece na época da minha infância, havia-se uma preocupação muito grande. Os pais tinham preocupação com os filhos. E eles sempre recomendavam a nós: não fale com estranho,
não pegue carona com estranho, não aceite doces de estranho. Por quê? Porque você não sabe quem é o estranho, você não sabe a intenção dele. Pode ser alguém mal intencionado, que sequestra crianças, pratica um tráfico de crianças, até mesmo tráfico de órgãos. E hoje em dia não somente as crianças estão em risco, até mesmo os adultos correm risco. Então muitas pessoas que falando com estranhos, pegando carona com estranho, tiveram as suas vidas ceifadas, destruídas, foram mortos de forma horrível em situações que nem convém falar aqui. Mas nós conhecemos alguns relatos que inclusive apareceu na televisão, né, falando a respeito de pessoas que desapareceram e depois de muito tempo foram encontradas porque simplesmente eles estavam sob o poder do estranho. Então quando eu peco, eu acabo fazendo a minha vontade. E o que aconteceu lá no Jardim do Éden, a serpente induzindo Eva a fazer alguma coisa, não foi a vontade dela, mas ela acabou fazendo a vontade, estimulando Eva e o próprio Adão fazerem a própria vontade e não a vontade de Deus, trazendo assim grandes danos para eles e para toda a humanidade. O pecado de Adão e Eva, assim como o meu pecado e o teu pecado, não afeta a Deus em nada, absolutamente nada. Erro nosso achar que o nosso pecado deixa Deus aborrecido, entristecido, decepcionado e frustrado. Em certa forma, sim, porque assim como os nossos pais que nos trouxeram ao mundo têm uma preocupação conosco, e muitas vezes eu me lembro que quando era mais garoto, então muitas vezes nós íamos para a escola porque os pais compravam o material, compravam o uniforme, compravam o calçado, investia ali, matriculava a criança e dizia, vai estudar, meu filho. Por quê? Para que pudesse no futuro ser alguém, como costumavam dizer, ser alguém na vida, ter uma profissão, ser um doutor. Os meus pais vieram da roça, então eles sempre diziam assim, para que você não termine como nós, aqui nesse sol quente, puxando o cabo da enxada. Seja alguém na vida, seja um doutor, estudo. Mas muitas vezes nós íamos para a escola e muitas vezes matávamos aula para ir brincar de bola, para ir fazer qualquer outra coisa, porque a nossa vontade era brincar, a nossa vontade era nos divertir, ou seja, estudar estava fora de cogitação. Mas os planos dos nossos pais é que estudássemos para que tivéssemos maior chance no mercado de trabalho, ser alguém, ter um sucesso na vida, para que não acabasse lá na roça como eles. Se bem que hoje, até para entrar na roça tem que estudar também, até para trabalhar na roça tem que estudar. E então não é que o nosso erro causou danos a ele, causou mais a mim. A minha desobediência à recomendação dos meus pais causaram mais males a mim do que qualquer coisa. Tristezas a eles, sim, mas o maior problema, o maior prejudicado fui eu. Então nós vemos que o pecado em si, ele não prejudica a Deus, ele não provoca absolutamente nada em Deus. Mas o projeto que Deus tem comigo na terra, ele acaba não sendo concluído. Eu acabo frustrando aquilo para o qual eu fui criado. Então, o problema do pecado não é se Deus gosta ou não gosta. O problema do pecado não é se Deus se agrada ou não agrada. Não é se Deus vai ficar chateado e vai me punir por causa disso. Porque o meu pecado, ele causa danos a mim. Ele impede que eu viva aquilo que Deus já havia determinado para que eu vivesse. Como eu li em Jeremias dizendo que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido ele, já havia estabelecido que ele seria profeta. Então o que acontece é que nós, antes de nascermos, Deus já havia planejado algo. Muitos, Deus planejou que fosse um empresário, um médico, um professor, um músico, um compositor, um poeta. Só que daí, quando nossos pais diziam, vai estudar, nós não íamos. E muitos de nós fugimos das escolas e não sequer aprendemos a ler e escrever.
como é que escreveremos os livros que Deus queria e quer que nós escrevêssemos? Como é que vamos compor as músicas que Deus havia determinado que eu as compusesse engrandecendo o nome dele? Como é que eu vou compor as poesias que Deus queria que eu as compusesse, se eu simplesmente nem sei ler e escrever e não conheço nada a respeito das poesias? Então eu causei um dano a mim. Então a frustração vem porque eu não estou sendo aquilo que eu fui formado, criado para fazer. Então o problema do pecado é esse. Aí tem uma outra questão. Normalmente nós pensamos assim, que é impossível viver sem pecar. Isso é uma mentira do diabo. Porque nós só pecamos quando andamos na carne, fazemos a vontade da carne. Mas se eu andar no Espírito, eu não peco. Eu só peco quando eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus, que está impressa no meu espírito, porque antes de eu ser formado, Deus já havia determinado, declarado que eu seria tal coisa. Eu faria tal coisa. E se eu não conheço isso, então eu não consigo fazer, eu não consigo executar e eu viverei sempre frustrado. O que acontece é que, ontem ainda eu dei um exemplo. Existe lá no Himalaia uma cadeia de montanhas, entre elas está o Pico do Everest, que muitas pessoas tentaram subir nele. E muitas delas foram atingidas por avalanches, por tempestade de neve e morreram. Outras caíram no penhasco, no precipício, se arrebentaram e morreram. E não conseguiram chegar no topo da montanha. Então é bem provável que se você perguntasse para um desses, eles diriam que é impossível chegar no topo da montanha. Mas não é impossível porque alguém subiu e foi lá e fincou uma bandeira. Mas teve alguém que não conseguiu. Não conseguiu que é impossível. Então eu digo e afirmo para você, baseado na Bíblia, que é possível viver sem pecar, sim. Se eu consigo viver sem pecar, é outra conversa. Agora, se eu não consigo viver sem pecar, eu não posso afirmar e dizer que é impossível viver sem pecar. Então aí está um dos problemas. Porque então nós, baseado nesta mentira, começamos a viver e de uma forma confortável com essa mentira, vamos vivendo e pecando, porque afinal de contas é impossível viver sem pecar. Se é impossível viver sem pecar, eu não vou nem me esforçar. Mas a Bíblia afirma que se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos a vontade da carne. Logo, é possível sim viver sem pecar. Se eu consigo, não é a mesma coisa. É possível viver sem pecar? Sim, é possível viver sem pecar. Eu consigo viver sem pecar? A tua resposta pode até ser não, eu não consigo. Mas o fato de você não conseguir não quer dizer que seja impossível. E o problema do pecado, como eu falei, não é que ele entristece a Deus, aborrece a Deus ou causa algum dano a Deus. Ele causa um problema a mim. Porque o pecado, primeira coisa, ele nos rouba de Deus. O pecado nos rouba de Deus. O pecado nos afasta e tira a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele impede o nosso crescimento. O pecado impede que nós sejamos 100% daquilo que Deus quer que nós sejamos. Então esse é o problema básico do pecado. Então quando eu faço a minha vontade, eu estou pecando. Então não precisa ser nada muito grave. Não precisa nada. É só eu fazer a minha vontade e não fazer aquilo que eu fui criado para fazer, eu já estarei pecando. Então o que acontece, como lemos aqui no Salmo 148, falando de que os peixes, os animais marinhos, as aves e até o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus. Como é que elas louvam?
fazendo exatamente aquilo que elas foram criadas para fazer. Aí vem comigo aqui. Como eu havia dito, então os nossos pais sempre nos alertavam: não pegue carona com estranho, não fale com estranho, não aceite doce, bala, nem chicletes de estranho. Por quê? Porque alguém, um estranho mal intencionado, pode facilmente nos sequestrar, e estando no poder dele, como um pássaro na gaiola, estamos sob o domínio dele. E ainda que tentando fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, não o faremos na sua plenitude. Então o pecado é o estranho. Quando eu peco, então eu me torno refém do pecado, eu me torno prisioneiro do pecado, eu me torno limitado pelo pecado e não consigo ser aquilo que eu fui formado, gerado para fazer. Então, nós vemos que quando se fala de criança, nós falávamos muito nisso, né? Não aceite carona com estranho. Mas e aos adultos? Nos dias modernos também é um risco muito grande pegar carona, falar com estranho e aceitar doces de estranhos. Mas para você ficar mais familiarizado, eu quero tomar um outro exemplo. Cartão do banco ou cartão de crédito. Você daria o teu cartão a um estranho, a um desconhecido? Alguém vai dizer: não, eu não daria. Mas de repente alguém vai dizer: eu daria? Eu só não dou a senha e pronto. O que ele vai fazer com o cartão sem a senha? Você acredita que na Bíblia tem um homem que pensou exatamente assim? Sansão. Sansão, ele tinha um voto de nazireu com Deus. Sobre a sua cabeça não passaria navalha. Existem os nazireu temporários, né? Samuel foi nazireu temporário, desde que ele nasceu até que ele foi apresentado ao templo, a cabeça dele não foi raspada, ou seja, não cortou-se o cabelo, não bebeu vinho, nem nada que viesse da uva, da vide. Então Sansão tinha um voto de nazireu permanente, não era temporário, não era assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, era para o resto da vida dele. E Deus o fez esse voto com ele. E através desse voto, então, Deus deu a ele uma força extraordinária. O Espírito vinha sobre ele, ele tinha uma força muito grande. Eu creio que você conhece a história de Sansão. Mas um belo dia, ele se engraçou com uma tal da Dalila. Ele deu o cartão. O diabo falou: me dá o teu cartão. Ele falou: o que você vai fazer com o cartão se eu não te dou a senha? Então ele se envolveu com a Dalila. Posteriormente, essa mesma Dalila falou: como é que você pode ser vencido? Aí ela estava pedindo a senha, ele deu a senha errada. Falou: se me amarrares com cordas novas, se me amarrarem com tripa de carneiro, se fazer isso, aquilo, outro, você vivia dando senhas erradas, achando que estava bem. Então, às vezes, é o que acontece conosco. Nós pensamos em: depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Nós pecamos, fazemos aquilo que nós queremos e pedimos perdão, acreditando que é só pedir perdão. E, de fato, se você pedir perdão, Deus perdoa. Isso é fato. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes pedimos perdão, quantas vezes Deus vai nos perdoar. Então aconteceu com Sansão, até que chegou o momento que ele deu a senha verdadeira. Foi que eu tenho um voto com Deus. Eu tenho um voto de nazireu. Se cortarem o meu cabelo, então rompe-se o pacto. Porque quando o voto de nazireu terminava, quando era temporário, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, então ele ia lá, cortava o cabelo, indicando que tinha terminado. Ele tinha entregado, estava entregando o voto. É igual o jejum. Faz jejum lá de 1 dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Chega no final do período, você vai fazer a tua oração, entrega o jejum, encerra e pronto. E vai se alimentar. Então o nazireu, como o voto dele era não cortar o cabelo, então quando ele cortava o cabelo, ele estava ali declarando que o seu voto, o seu concerto, voto com Deus estava sendo terminado. Então ele foi e deu a senha. E Dalila foi lá e cortou o cabelo dele.
Então o pacto que ele tinha com Deus foi interrompido e a força dele já não era, porque o Espírito já não veio sobre ele como antes. Então ele foi aprisionado pelos filisteus, teve os seus olhos vazados, ele teve os seus olhos furados, foi aprisionado e estava agora rodando, empurrando uma roda, acho que de algum moinho de trigo talvez. Então agora, por mais que ele se arrependa e peça perdão, há uma consequência: os seus olhos estão furados, seus olhos estão vazados, ele não consegue enxergar. E ele foi chamado para ser juiz em Israel. Então, se ele tivesse feito conforme a vontade de Deus, ele teria sido um grande juiz. Ele foi um grande homem, mas não chegou nem perto daquilo que ele poderia ter sido. Então é isso que o pecado faz conosco. Se Deus nos chamou para uma determinada tarefa e nós, deixando de lado a vontade de Deus e fazendo a nossa, então nós pecamos e não fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer. E acabamos por não ser 100% daquilo que nós poderíamos ser. Então Sansão, ele não conseguiu ser aquele juiz que Deus queria que ele fosse, porque maior parte do tempo ele estava aprisionado. Ele estava agora sem a visão. E o concerto, a aliança que ele tinha com Deus tinha sido quebrada. Mas então ele se arrependeu, buscou a Deus em oração, e Deus o perdoou, o seu cabelo cresceu novamente, ele teve o seu pacto foi revalidado. A Bíblia vai dizer que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Mas ainda assim estava limitado. Ele estava como que um pássaro preso numa gaiola. Ele estava como um animal marinho. Ele estava como um golfinho que lá em alto mar fazia as suas piruetas, as suas acrobacias, e alguém foi lá e aprisionou, colocou no aquário e agora estava cobrando ingresso para as pessoas verem. Era isso que aconteceu com Sansão. Então o problema do pecado não é se Deus vai ficar triste ou não vai ficar triste, se Deus vai ficar chateado ou não vai ficar chateado, se Deus vai castigar ou não vai castigar. O problema do pecado é que ele nos aprisiona. Ele nos impede de sermos exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser. Sansão poderia ter sido um juiz muito maior do que ele foi, mas não conseguiu atingir porque ele pecou. Ele fez a vontade dele, a vontade da carne, não a vontade de Deus. Ele achou que depois era só pedir perdão e tudo estava resolvido. E de fato Deus o perdoou, mas agora ele estava cego e preso. Aconteceu que num belo dia, numa das festividades dos filisteus, levaram ele para o templo e lá ele se apoiou nas colunas e com a força que foi restabelecida ele derrubou o templo e morreu muita gente e ele morreu também. Coisa que não precisava acontecer. Então o pecado nos impede de sermos 100% daquilo que Deus nos chamou para ser. Como eu falei ainda há pouco, o Salmo 148 vai dizer que a lua, a estrela e o sol, eles louvam a Deus. Eles não louvam cantando, eles não têm um aparelho de som com um playback cantando, ou seja, eles louvam a Deus quando eles fazem aquilo que foi chamado para fazer. Jeremias foi chamado para ser profeta. Se ele não tivesse sido profeta, ele estaria pecando contra Deus, não teria sido aquilo que Deus chamou ele para ser, então ele estaria em pecado, vivendo frustrado. Então o grande problema nosso hoje é simplesmente achar que o nosso pecado atrai o juízo. Não atrai só o juízo. Ele produz outros danos. Ele impede que eu cresça. Ele impede que eu seja aquilo que Deus chamou para que eu fosse. Ele rouba-me de Deus. Ele tira a minha capacidade de adorar a Deus. Falando de um outro homem, Acã, quando Deus, introduzindo o povo de Israel em Canaã, a primeira cidade que eles foram lutar foi Jericó. E Deus havia dito: não tome nada do despojo para vós, tudo será consagrado ao Senhor. Por quê? As outras cidades Deus liberou para que eles tomassem o despojo, mas Jericó era a primeira cidade, era a primeira conquista. Assim como o primogênito dos animais pertencia a Deus,
Assim como o primogênito dos filhos pertencia a Deus, então a primeira conquista também deveria ser consagrada a Deus, para que todas as outras conquistas viessem como bênção para a vida deles. Mas Acã não prestou atenção nisso, ele nem se importou com isso, ele nem se deu conta que havia um porquê daquilo. O problema nosso é esse, que às vezes não entendemos o porquê. Por quê? Fazemos sem saber o porquê. Fazemos porque alguém disse para fazer, fazemos porque alguém faz, mas não sabemos o porquê. Então Acã se apoderou de uma capa babilônica e de algumas peças de ouro. Então, quando tentaram combater contra a segunda cidade, Ai, que era uma pequena cidade, foram apenas 10.000 soldados para lutar, porque era uma pequena cidade, não precisava ir todos. Israel teve uma grande derrota para uma pequena cidade com um exército ínfimo. Depois de ter uma grande vitória contra Jericó, perderam para uma cidadezinha que não tinha sequer muros, nem fortificada era e nem exército tinha. Então daí veio a preocupação de Israel, o que foi que aconteceu? Então foi lançar sorte sobre as tribos e caiu a tribo de Acã. Lançou-se sorte sobre as famílias, caiu a família de Acã. E ele quieto, não admitiu, não reconheceu e não se arrependeu dos seus pecados, até que a sorte recaiu sobre ele. E Deus ordenou que ele agora fosse apedrejado juntamente com toda a sua família. Então trouxe uma consequência imediata. Primeiro, pecado que não é confessado, pecado que está escondido, traz consequências imediatas. Mas os pecados que nós confessamos, eles trazem consequências futuras. Por exemplo, nos impede de ser aquilo que nós fomos criados para fazer. Ele nos impede de sermos aquilo que Deus nos criou para fazer. Tá. Então nós já falamos de Acã e falamos de Sansão. Então Sansão poderia ter sido um grande juiz em Israel. Mas brincando, achando que não, depois eu peço perdão a Deus e vai ficar tudo bem. De fato, ele pediu perdão, Deus perdoou, o cabelo dele cresceu, a força dele voltou, o Espírito de Deus estava sobre ele novamente, só que agora ele estava cego, aprisionado e não conseguiu ser 100% daquilo que Deus havia chamado e criado ele para fazer, ser um grande juiz em Israel. Agora vamos para outros personagens. Porque daí nós então pensamos nos grandes homens e mulheres da Bíblia que fizeram grandes coisas, realizaram coisas tremendas, fez fogo descer do céu, outros que através das suas vidas Deus operou grandes curas, grandes milagres, fez vir chuva e tantas coisas. Mas só que eu quero destacar aqui 2 homens que a Bíblia vai dizer que foram grandes diante de Deus. Enoque, que ele viveu, andou com Deus e Deus o chamou para si. Deus o provou a morte, Deus o arrebatou. Assim, mas Enoque, ele não, através dele ninguém foi curado, através dele nenhum grande milagre, ninguém foi ressuscitado, nada. Ele somente andou com Deus. Ele somente, o que era para ele fazer? Era as pessoas olharem algo diferente na vida desse homem. Ele crê em Deus, ele é um homem de Deus, ele é responsável, ele é honesto, ele é sincero, ele é verdadeiro, só isso. Não precisava fazer grandes milagres. Outro, João Batista. Jesus Cristo vai dizer que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Nem Moisés, nem Davi, nem Sansão, nem Salomão, nem Daniel. Ninguém maior do que João Batista. E olha que Elias fez descer fogo do céu algumas vezes. Olha que Eliseu ressuscitou criança, ressuscitou um jovenzinho. Então nós vemos que esses homens eram pequenos perto de João Batista. E qual foi o grande milagre que João Batista realizou? Nenhum. Através dele ninguém teve os olhos abertos, ninguém teve a visão restaurada, ninguém foi ressuscitado, ninguém foi curado. Mas ele tinha uma mensagem que ele carregava com ele. Deus escolheu para ele nascer, falou,
este é a voz do que clama no deserto. A única coisa que ele tinha que fazer era dizer: arrependei-vos, chegando o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Era essa a mensagem que ele tinha que falar. Então ele não fez grandes coisas, mas ele tinha um evangelho a proclamar e a dizer: o reino dos céus está próximo. E por causa disso tornou-se um grande homem. Então de repente você está preocupado porque através da tua vida não aconteceu nada grandioso ainda. Primeiro, você está num processo de lapidação. Segundo, nem todos nós fomos chamados para ser heróis. Alguns foram chamados para ser mártires e outros foram chamados para ser pessoas comuns. Né? Aqueles que muitas vezes não tem nem sequer o nome registrado na Bíblia, mas a sua história, ela muda a vida de outras pessoas. Mas vamos porque o tempo aqui já está bem avançado. Então eu falei que Deus nos criou com um propósito e um objetivo. E nós, quando andamos no Espírito, porque Deus imprime no nosso Espírito aquilo que nós devemos realizar. De repente, nós poderíamos ser grandes escritores, como eu falei, escritores de livros, grandes poetas, compositores de belas canções que engrandecem o nome do Senhor. Nós poderíamos ser empresários, nós poderíamos ser muitas coisas, mas de repente, por não ouvir a voz do Senhor, não ouvir a orientação dos pais, somos o que somos, mas ainda há tempo. Porque Jeremias, Deus disse para ele: tu foi escolhido antes do teu nascimento para ser profeta. Então Deus já nos escolheu antes de nascermos para ser alguém na face da terra, para fazer alguma coisa. Uns com um ministério invejável e outros com ministérios mais simples, mas com propósito. Então quando Deus trouxe à existência Sansão, é para que ele fosse juiz de Israel. Ele foi um juiz, mas não foi 100% daquilo que Deus queria que ele fosse. Quando Deus chamou Moisés, quando Deus trouxe Moisés à vida, guardou, protegeu, até a filha de Faraó cuidou dele, o inimigo dele cuidou dele, educou ele. E Moisés foi chamado com um propósito: tirar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, e introduzi-los na terra de Canaã. E eu pergunto para você: Moisés tirou o povo do Egito? Você vai dizer sim. Moisés introduziu o povo na terra de Canaã? Não. Por que Moisés não conseguiu introduzir o povo na terra de Canaã? Porque ele pecou contra Deus. Quando foi que ele pecou contra Deus? Para quem está acostumado a ler Bíblia, vai lembrar de que uma vez Deus disse para o povo, estava reclamando, né, por falta de água. Deus disse: Moisés, fere a rocha e ela verterá água. Ele foi lá e feriu a rocha e a rocha verteu água. Passado um período, o povo reclamou de novo por causa da água, falta de água, que eles estavam no deserto. E Deus então disse: Moisés, fale com a rocha e ela verterá água. E Moisés, chegando diante da rocha, ao invés de falar, feriu a rocha como tinha feito anteriormente. Saiu água da rocha. Mas por causa desse pecado, a Bíblia, Deus diz assim: tu não me santificaste diante do povo. E por causa disso, tu não entrará na terra prometida. Não entrará e também não conduziu o povo para lá. Então Moisés também não conseguiu ser 100% daquilo que Deus chamou para que ele fosse. Porque ele praticou a vontade dele. Deixou de andar no Espírito para andar segundo a carne. Então o grande problema do pecado é que ele nos impede de sermos 100% daquilo que Deus nos chamou para ser. Como eu falei de Moisés, falei de Sansão. Davi fez grandes coisas, grandes conquistas, ganhou grandes batalhas, venceu o gigante. E um belo dia, ele pensou assim, ele já tinha construído casas para ele, ele já tinha construído palácio para ele, palácio para a rainha, palácio para todo mundo. E um dia ele falou: eu vou construir uma casa para a habitação do nome do Senhor, para que a arca ali esteja. Ele já tinha criado a tenda onde estava a arca. E Deus falou: não vai fazer, porque tem sangue nas tuas mãos. E não era sangue do filisteu, não era sangue do Golias, era o sangue do Urias que estava na mão dele. Então aquele pecado impediu que ele
embora tenha sido um grande rei em Israel, ele ainda não foi 100% daquilo que ele poderia ter sido. Então, Salomão, seu filho, construiu o templo. E a Bíblia vai relatar o templo de Salomão, o saudoso templo de Salomão. Poderia ter sido o templo de Davi. Mas por causa do pecado dele, ele não foi 100% daquilo que ele poderia ter sido. E tem outros personagens na Bíblia, muitos outros personagens na Bíblia. É daí que então eu separei, porque Deus falou comigo ainda num outro texto interessante. A parábola do semeador vai falar que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu sobre os pedregais, parte da semente caiu sobre espinhos, mas parte da semente caiu sobre boa terra. Mateus capítulo 13, verso 8 e 9 vai dizer assim: outra parte da semente, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o que acontece? Deus nos chamou com um propósito, com um projeto definido. Por não conhecer esse projeto, por não conhecer o propósito, eu acabo não fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Ou às vezes até conhecendo parte dele, mas em algum momento eu acabo fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu peco contra Deus. Então eu me torno prisioneiro do meu pecado, limitado daquilo que eu poderia fazer. Como eu dei o exemplo de um pássaro que louva a Deus com a sua beleza, sua plumagem, seu canto, os seus ninhos, mas só que alguém vai lá e aprisiona ele. Ele continua cantando, mas ele não consegue mais dar os seus voos, fazer as suas manobras no ar, ele já não consegue construir os belos ninhos, ele já não tem a mesma alegria, ou seja, ele canta, mas não consegue mais ser 100% daquilo que ele poderia ser. Assim como um golfinho, uma baleia, sei lá, uma foca que é tirada do seu habitat, dos oceanos, das matas, né, o tigre, o leão, e é enjaulado, é aprisionado num aquário, ou seja, ele faz, mas não pode ser 100% daquilo que ele poderia ter sido. Então o pecado faz isso conosco, o pecado nos aprisiona, o pecado nos rouba de Deus, o pecado nos impede de crescer, o pecado nos impede de ser aquilo que nós somos chamados para ser. Então nós vemos que Sansão não conseguiu ser o juiz que ele poderia ter sido. Moisés não conseguiu libertar o povo e introduzir o povo na terra de Canaã por causa do pecado. Josué também. Então nós vemos que há inúmeros exemplos de homens e mulheres na Bíblia que foram grandes, mas poderiam ter sido maiores se não fosse o pecado. Então o pecado, o meu pecado, o teu pecado não causa mal nenhum a Deus. Porém, ele causa um grande mal a mim. Ele impede de ser aquilo que eu fui gerado e criado para fazer. Então quando na parábola do semeador vai falar da boa semente que caiu em boa terra, e ela produziu a 60, produziu a 30 e produziu a 100 por um, ou seja, uma medida produziu 20. Uma medida produziu 30, uma medida produziu 60 e uma medida produziu 100. Ou seja, o que acontece? Esses termos bíblicos ainda é um pouco anterior ao termo porcentagem. Eles usam medida, ou seja, vamos supor aqui, 1 quilo de semente produziu 20 quilos de colheita. Uma pessoa plantou 1 quilo de semente e colheu 20 quilos. Mas a outra plantou 1 quilo de semente e colheu 30 quilos. Para cada quilo, 30 quilos. Mas teve alguém que plantou 1 quilo de semente. E para 1 quilo de semente, ele colheu 60 quilos. Ou seja, por que ele colheu 60 e o outro só colheu 30 e o outro só colheu 20? Mas teve alguém que para cada medida, ou seja, 1 quilo, vamos supor 1 quilo, ele colheu 100 quilos.
Então vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 1 ao 16, vai falar a parábola do empregador ou do dono da vinha, que ele sai de manhãzinha, contrata alguns funcionários para ir trabalhar na vinha e combina lá um denário. Depois, às 6 horas, 7 horas, 8 horas, no nosso horário, né? Por volta do meio-dia ele contrata gente, às 5 horas da tarde ele estava contratando gente, sendo que o dia terminava às 18, às 6 horas. Bom, eu quero, para você entender, houve alguns desses que foram chamados nas primeiras horas do dia, simbolizando a nossa vida. Teve gente que foi chamado, conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo na sua infância, ou até mesmo nasceu num berço evangélico. Mas teve gente que conheceu a Jesus na sua mocidade, outros na sua meia-idade e outros na sua velhice. Vai entendendo? Então, quando eu conheci a Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo, eu tinha 25 anos de idade. Até então, eu não conhecia a Cristo como eu o conheço. Eu não conhecia o propósito de Deus, eu não conhecia o plano de salvação, eu não sabia nada. Então, por ignorância e por negligência. Então, aqueles 25 anos foram praticamente perdidos. Então, não tem como eu produzir 100%. Não tem como eu ser 100% daquilo que Deus chamou, porque 25 anos da minha vida foi perdido. Perdido, totalmente perdido. E de lá para cá, alguma parte ainda eu perdi, por não conhecer o projeto de Deus para a minha vida. Ainda que mesmo conhecendo o Evangelho, conhecendo o reino, o plano de salvação, ainda assim, em muitos momentos eu não conhecia a vontade perfeita de Deus para mim, acabei fazendo a minha, pequei contra Deus e não posso ser 100%. Então, o que eu estou querendo dizer, o que o Espírito de Deus ministra no meu espírito é possível sim viver sem pecar, mas se eu consigo ou não é outra conversa. De repente eu não consigo, mas isso não quer dizer que é impossível viver sem pecado. E outra coisa, o problema não é o castigo de Deus, eu não poder fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Imagina se o sol não brilhasse na sua força, na sua plenitude. Os dias seriam escuros, seriam gelados, provavelmente não existiria vida na terra se ele não fizesse aquilo que ele foi chamado para fazer. Se Jeremias não tivesse sido o profeta que Deus chamou ele para ser. Então nós vemos muitas coisas. Então, se Moisés não tivesse ferido a rocha e tivesse falado com ela, ele teria sido Moisés que tirou o povo do Egito e introduziu na terra prometida. Mas ele não pôde ser 100%. De repente ele produziu lá, 50 ou 60. Então a colheita dele foi 60 por 1. E agora eu pergunto, qual que é a minha produção? 25 anos da minha vida foi perdido. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho mais. Há 22 anos eu sirvo a Cristo. Mas nesses 22 anos, nem o tempo todo eu não conhecia a plena vontade de Deus. Eu estou descobrindo com o passar do tempo, estou sendo preparado. Ou seja, nesses outros 22 anos eu também não vivi a plenitude daquilo que Deus me chamou para ser. Então também desses 22 eu também não fui 100%. Então quanto que eu vou ser no final das contas? A grande questão é essa. Então quando eu faço a minha vontade, eu deixo de fazer a vontade de Deus. E eu não estou sujeito simplesmente a ir ao castigo de Deus. Eu simplesmente estou sendo fadado ao fracasso. Davi, ele tornou-se conhecido por ter vencido Golias, ter matado o gigante. Sansão, ele é conhecido mais pela sua derrota, vencido por Dalila. E às vezes é isso que tem acontecido com nós. Ou seja, quem sabe vai chegar naquele grande dia. A Bíblia fala de que Jeremias, antes do ventre, foi chamado para ser profeta.
De repente, naquele grande dia, a nossa decepção é: eu vou chegar lá e Deus fala, mas peraí, era para você ter sido um grande empresário e você não foi. Era para você ter sido um músico e você não foi esse músico. Era para você ter composto canções que engrandeciam o meu nome e você não compôs nenhuma. Então, o grande problema do pecado é esse. O problema do pecado não é só o castigo eterno. Porque para o problema do pecado, para o problema do castigo eterno, Jesus Cristo veio ao mundo para nos livrar da condenação eterna. Mas de repente nós vamos passar uma grande vergonha, chegando diante de Deus, de repente trazendo os nossos esboços. Senhor, olha aqui, ó, eu preguei, eu falei, eu fiz isso, eu aconteci, eu evangelizei. E Deus vai dizer, não, mas era para você ter sido um médico. Era para você ter sido um professor. Era para você ter sido um compositor de canções que engrandecia o meu nome. Era para você ter sido um artífice, como Bezaleel, que construiu os utensílios do tabernáculo. E tão grande será a nossa frustração por não conhecer aquilo que nós fomos criados para fazer. Então, o grande problema do pecado não é o juízo de Deus. Porque o nosso pecado, ele, embora possa trazer juízo, o grande problema é não ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Jeremias foi chamado para ser profeta. Antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e nomeei e disse que tu seria profeta para as nações. E conosco não é diferente. Então o pecado impede o nosso crescimento, o pecado ele nos aprisiona, o pecado ele nos rouba de Deus. Então o grande problema do pecado não é a ira de Deus em si. Como um pai, Deus sofre quando vê os seus filhos, a quem ele investiu, comprou material escolar, uniforme, a bolsa, o calçado. Falou, filho, vai estudar para você ser alguém na vida. Mas o filho prefere matar aulas para ir jogar bola, para ir para a exposição. Aí reprova um ano, reprova 2, desiste, abandona a escola. E ao invés de ser um grande homem, um professor, um intelectual, um escritor de livro, um poeta, alguma coisa assim, vai tornar-se uma pessoa comum, nada de errado. Mas não sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, é o grande problema. É o grande pecado. Então, a boa semente, a semente caiu em boa terra e ela frutificou e produziu a 60 por 1, 30 por 1 e a 100 por 1. Quanto por cento de nós está sendo produtivo? Moisés, eu creio que ele produziu um pouco mais de 50%. Porque ele conseguiu tirar o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto. Através dele Deus fez grandes milagres, mas ele não introduziu o povo na terra prometida por causa do pecado que ele praticou. Então o pecado impediu que Moisés fosse aquilo que Deus chamou ele para ser. O pecado impediu que Sansão fosse o juiz que ele poderia ter sido e não foi, porque passou a boa parte do seu tempo aprisionado e cego e não tornou-se o juiz que ele poderia ter sido. E tantos outros personagens na Bíblia. Então, em resumo, nós lemos aqui falando de Gálatas 5,16, que diz: andai, ou seja, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão, cumprireis os desejos da carne. Ou seja, quando é que nós pecamos? Quando deixamos de viver pelo Espírito e vivemos pela carne. Então não é impossível viver sem pecar. Pode ser que eu não consiga, pode ser que você não consiga, mas não é impossível. Assim como alguns morreram tentando escalar
o Pico Everest e não conseguiram, outros foram lá e fincaram a bandeira e conseguiram. Então é possível escalar o Pico Everest, embora alguém não conseguiu e morreu no caminho. Então, da mesma forma, o próprio Jesus Cristo viveu sem pecar. Então, nós dizemos, é impossível viver sem pecar. Não, não é impossível. Ah, mas Jesus, não vou nem entrar nesse detalhe. Jesus Cristo, na condição de homem, ele estava cheio do Espírito. Tudo que ele fazia era pelo Espírito, andava, vivia no Espírito. Só isso eu vou dizer para você. Ele não era Deus, hein? Embora tendo a natureza divina, ele era homem. Só um homem cheio do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito, movido pelo Espírito. Tudo que ele fez foi no poder do Espírito. Tudo que realizado por Jesus Cristo foi o Espírito que realizou através da vida dele. E nós lemos também Jeremias, né, falando que antes que ele fosse formado, Deus havia dito que ele seria profeta. E o que Deus disse que nós seríamos? Como é que eu vou descobrir? É quando eu ando em íntima comunhão com Deus. Então, o objetivo de Jesus Cristo na terra não é abençoar. Erro nosso. Pensar que Jesus Cristo veio para nos abençoar. E hoje nós vemos as igrejas abarrotadas de gente contando bênção e dando testemunho da bênção e da vitória. Mas Jesus Cristo, em vários momentos, ele vai dizer: e eu vim para que tenham vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá. Aquele que vive e crê em mim não morrerá. Eu sou o pão da vida. Então Jesus Cristo tem o objetivo de produzir em nós vida, e vida com abundância. Então o erro nosso é ir para a igreja atrás de bênção. Eu preciso ir a Cristo para que eu tenha vida. Eu preciso do Espírito Santo de Deus em mim, porque aí andarei pelo Espírito e farei aquilo que eu fui criado e chamado para fazer. 100% é difícil. Por que é difícil? Porque muitas vezes deixamos de andar no Espírito e andamos na carne. Fazemos a nossa vontade e não podemos então ser 100% daquilo que fomos chamados. A semente caiu em boa terra, produziu a 20, a 30, a 60 e a 100 por um. Se fosse colocar em porcentagem, produziu 20%, 30%, 60%, mas teve semente que produziu 100%. Possibilidade, é possível produzir 100%. Eu já não consigo, porque 25 anos da minha vida foi perdido. Quanto tempo da tua vida foi perdido? Quanto tempo da tua vida? Quanto tempo da tua vida você perdeu? Quanto tempo você existiu sem conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus? Então é bem provável que você não vai conseguir viver os 100% de Deus. Moisés não conseguiu, Sansão não conseguiu, Davi não conseguiu, tantos outros não conseguiram, Josué não conseguiu. Então, viver 100% daquilo que Deus me chamou para fazer, eu sei que para mim não dá. Para mim não dá, porque 25% da minha vida já foi perdido. Se eu vivesse 100 anos e de lá para cá eu fizesse tudo aquilo que Deus planejou, eu só faria 75%. Porque 25% já tinha sido perdido. Então, eu não posso desistir de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Então, o que é o pecado? É quando eu não sou, não faço, não vivo aquilo que Deus me chamou para fazer, para ser e para viver. Amém? Então, que nesta noite você entenda isso. Não pense que o pecado é simplesmente atrair a ira de Deus, ou simplesmente pensar, não, depois eu peço perdão e está tudo bem. Não, não vai estar tudo bem, porque você não conseguirá. De repente Deus já sabia que você não seria o 50 por 1, ou 50%, mas mesmo assim Ele te chamou para ser 40%, mas em algum momento nós deixamos de fazer a vontade de Deus, fazemos a nossa e não atingimos os 50% e passaremos vergonha naquele grande dia. Então a questão é essa: o pecado é muito mais grave do que nós pensamos, e não é grave porque ele
atrai o juízo de Deus e a condenação. Ele é grave porque ele nos impede de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. O pecado, ele nos rouba de Deus. O pecado não permite o nosso crescimento, o nosso desempenho na plenitude daquilo que nós poderíamos ser. Amém? Que Deus abençoe.